Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson Rodrigues. Nós estamos mais uma vez aqui para dar sequência ao nosso estudo sobre anjos e demônios. Estamos abordando sobre a queda de Satanás, né? É algo que interessante, vamos aprender algo maravilhoso, amém? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Tua graça na ministração da Tua palavra, que os Teus filhos, ó Deus, que eles possam aprender, que eles possam, ó Deus, ter conhecimento para poder se defender, Senhor, das artimanhas de Satanás, nesse mundo tão perverso, Pai, que quer assolar a mente humana, quer destruir as pessoas, mas que o Senhor nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Graças a Deus, né? Então vamos lá abordar sobre a queda. Bom, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Abordamos que ele elevou-se o seu coração, queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, e Deus explicou que ele foi criado, um ser perfeito, um ser maravilhoso, não havia mais nada a acrescentar, porém achou iniquidade no coração dele. Bom, iniquidade é maldade, perversidade, injustiça, atitudes violentas e outras coisas semelhantes a isso. Tudo isso foi achado nele. Tudo isso foi achado. Deus criou um ser perfeito, mas um ser perfeito que com sua liberdade. Veja bem, podemos atribuir neste versículo a origem do mal, embora alguns não admitem, né? Alguns não admitem, mas podemos dar origem do mal, porque nasceu no coração dele. Ele foi criado um ser com liberdade, um ser praticamente com livre-arbítrio, que é uma das coisas mais discutíveis hoje no ramo teológico, sobre a questão da liberdade, né? Se Deus nos deu livre-arbítrio. Os anjos dá para ver que ele teve livre-arbítrio. Deus não criou o mal, entende? Mas por Deus ter criado um ser livre, né? Aí o que acontece? Deus criou os anjos com livre arbítrio. 1 João 3,8 fala assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia aqui, James, né, atualizada. Veja bem, aquele que vive habitualmente no pecado, aquele que tem a disposição de viver no pecado. Então, o que dá a entender que esse ser foi criado com liberdade, com livre-arbítrio. Então, ele tomou a decisão de gerar dentro dele a maldade. Então, os anjos têm liberdade de escolha. Deus não criou seres para manipulá-los, seres para ser robô, para adorá-los. Não. Deus criou pessoas, né, seres, anjos com liberdade de escolha, palavra livre-arbítrio, assim como nós também. Embora aqui isso é discutido no ramo teológico. Deus criou um ser perfeito, mas com liberdade de escolha. Tá? Um ser perfeito com liberdade de escolha. Vê Isaías 14:13 e o versículo 14. E tu dizia no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês percebem que ele tomou a decisão. Não foi Deus que criou o mal. Deus criou um ser livre. Um ser com liberdade, porém toda liberdade, né? Ela tem, toda ação tem uma reação. Então dá para ver que Deus criou um ser livre, perfeito, tá? Como que um Deus bom cria o mal? São várias perguntas que as pessoas fazem. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal? Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45:7. Aí a pessoa vai perguntar, como que um Deus bom cria o mal? Por essa palavra de Isaías. Veja bem, Deus é moralmente perfeito. E que é impossível Deus pecar. Temos que ter isso em mente. Deus, ele é perfeito. Deuteronômio 32:4 fala assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça
Justo, reto é. Pronto. Deus é perfeito. Tá? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 16, 18. Então nós podemos ter convicção que é impossível Deus pecar. Deus não criou o mal. Mas pastor, acabou de ler aqui, mas Deus criou o mal. Vamos avaliar essa palavra. Aqui está dizendo a questão da lei moral. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Isso é óbvio. Toda ação tem uma reação. Veja bem. E por esse fato de Deus ser Deus justo, ele usa de justiça e pune o pecado. Por esse fato de ser Deus justo, ele usa de justiça e pune o pecado. Dá para entender? Por esse motivo que foi criado. Deus deu ao homem a liberdade. Só que dentro dessa liberdade existe uma responsabilidade. Se você quebrar a regra, você vai ser justiçado. É isso que Deus fez. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que acontece? Isso é uma palavra para o juízo final, para o dia do julgamento final. Deus criou o inferno, né? Criou o fogo eterno para o diabo e seus anjos. Deus não criou para a humanidade. Deus criou o ser humano perfeito. Mas os homens, na sua maldade, as pessoas na sua maldade, querem morar no inferno, querem morar no lago de fogo, querem ser lançados. Então todos aqueles que desobedecem vai ser lançado no lago de fogo do inferno. Vai ser. Porque a pessoa está fazendo por onde merecer isso? Ah, Deus, por que Deus criou? Gente, toda ação tem uma reação. Por que foi feito cadeia? Por que tem policiais? Na nossa sociedade tem as leis cívicas para ser obedecidas, né? Tem as autoridades. Por quê? A cadeia foi feita para quê? Para colocar bandido lá dentro. Mas se você não deve, você não vai ser posto lá dentro. Deus é bom, mas ao fazer justiça, se torna mal aos desobedientes. É por esse motivo que algumas pessoas têm Deus como mal. Hebreus 12, 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos exercitamos por ela. O que o escritor está dizendo? Toda ação tem uma reação. Se nós fazermos coisas erradas, é bem óbvio que a gente vai levar uma chicotada. Vai levar umas varadas de Jesus. Mas isso vai ser bom. Vai ser ruim? Vai, porque vai doer. Então Deus, ele é mau para as pessoas que são desobedientes. Na verdade, as pessoas o têm como mal, porque elas não querem obedecer. Por esse motivo que Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Deus, ele é justo. Deus é moralmente justo. Ele é santo. Mas ele vai agir com justiça. Por esse motivo que leis são postas. Leis são postas. Mas as pessoas querem viver na desobediência. Então Deus colocou uma regra na eternidade. Deus criou um ser perfeito, com liberdade de escolha. Só que, com certeza, ele já sabia das consequências de seus atos. Foi por livre e espontânea vontade que esse ser tomou a liberdade em querer ser mais do que Deus. Ele agiu de maneira errada, porque surgiu no coração dele. A palavra mal em hebraico, ra, né, é ra. Ruim ou, como substantivo, mal, natural ou moral. Então, para entender, vamos avaliar o texto que o Isaías está dizendo. Então, Deus criou o mal, ra.
Mas naturalmente é algo moral, que isso tinha que ser feito. Lembra quando Deus criou, aliás, quando Israel entrou nas cidades, na terra prometida, e aí ele mandou criar cidades de refúgio, para que qualquer pessoa cometesse um crime, se ela fosse inocente desse crime, ela poderia correr a este lugar, for para essa cidade, e ali, enquanto o sacerdote estivesse vivo, ela estaria ali, depois estaria em liberdade. Mas não houve crime naquela cidade nenhuma, no país da nação, na nação nenhuma. Mas Deus já preveniu algo futuro e já deixou cidades demarcadas em cada parte da cidade de Israel, da nação. Então é assim que Deus age. É a justiça, é a moralidade de Deus. Moral, Deus é um ser moral. Como já foi falado, Deus criou seres livres, como prova de seu amor, e não seres manipulados. Vocês têm que me adorar. Me adora não. Gente, se eu já falei para vocês que em João capítulo 4, Jesus falou com a mulher samaritana que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Porque Deus está procurando pessoas que tenham a disposição, que o adore com liberdade, que façam uma adoração verdadeira. Porque nem toda adoração é verdadeira, nem toda adoração é espiritual. Entende? Assim que Deus, por esse motivo que Deus age. Toda a liberdade que os anjos e os humanos têm, sempre haverá a lei do retorno. Se fizerdes o bem, haverá recompensa. Se o mal, haverá consequência. É a lei, não tem por onde correr. Deuteronômio 11, versículo 26 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Deuteronômio 11, versículo 26 e 28. Dá a entender que Deus falou para Israel, ó, tá aqui, esse aqui é a porta da bênção. E essa é a porta da maldição. Tá aí, Deus deu. Agora tá à disposição de vocês. Aí o camarada pega um caminho errado, na desobediência, depois quer cobrar Deus. Ai, Deus é injusto. Tem aquelas pessoas que assistem a série Lúcifer, né? Deus é injusto. Não, querido. Deus vai agir de acordo com a sua santidade, com a sua justiça. Se hoje nós, seres humanos, agimos assim, procuramos ser justos com as pessoas que agem com justiça, agora já pensou? Não vou falar, né, nessa lei do Brasil, porque é misericórdia, né? Infelizmente, nós temos uma situação catastrófica em nossa administração. Mas Deus, Ele é justo. Deus é justo. E Ele vai agir com justiça. Se você quer ser abençoado, irmão, minha irmã, se você quer ser abençoado, entra pelo caminho da obediência. Agora, tem muitas pessoas que estão agindo desordenadamente na presença de Deus e quer cobrar Deus alguma coisa. Então, Lúcifer, Deus deu a ele um privilégio extraordinário, mas ele pegou o caminho da desobediência. Não foi Deus que implantou no coração dele, mas ele em si foi gerado no coração dele este mal. Até que se achou iniquidade em ti. Deus criou um ser perfeito e com liberdade de escolha, mas o mal surgiu não em Deus, e sim na escolha que esse ser se tornou, em querer ser mais que Deus. E a consequência de seus atos foi ser expulso de seu lugar de origem, e juntamente com ele os que assim deram ouvido às suas palavras. Essa é a questão. Deus criou o ser perfeito, mas tomaram a decisão. Lucas 10, versículo 18. Olha o que Jesus diz. Ao que Jesus lhe revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isaías 14, 12, né? Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, da alvorada, né? Como foste atirada à terra, tu que derrubavas todas as nações. Apocalipse 12, versículo 7 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Deus jogou, Deus expulsou. Não tem. Ah, mas, né? Tem pessoas que se perdem. Pessoas que se perdem nessa série Lúcifer, Misericórdia. Eu nunca assisti, mas vem falar comigo só o sangue. A mesma coisa, meu irmão, você tem a tua casa, você tem a tua família, você pega uma pessoa para morar na sua casa e de repente essa pessoa quer tomar a direção da tua casa, quer tomar a tua esposa, ou quer tomar teu esposo, quer assumir o controle de tudo. O que você vai fazer com a pessoa dessa? Você vai dar um certificado de gratidão para ela? Não, você vai expulsar. E você não vai nem querer saber que essa pessoa mais esteja perto de você. Então, querido, Deus, ele é justo. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele procurou ser semelhante, coisas que não conseguiu. Pois foi desfigurado por um fogo que destruiu a sua beleza. Olha, ele procurou ser semelhante, coisas que ele não conseguiu. Pois foi desfigurado por um fogo que destruiu a sua beleza. Olha o que diz aqui o texto, Ezequiel 28:18. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Gente, claro que traz uma palavra referente à questão de retiro, que aconteceu com a cidade que foi destruída, mas aqui também fala desse ser, fluiu de dentro dele algo que lhe destruiu, se tornou um espírito. Deus permitiu, porque ele se levantou contra a santidade de Deus. Olha, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Jeremias 20, versículo 9 fala assim: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso mais. É Jeremias falando, lamentando pela situação que ele estava profetizando sobre Jerusalém, e ele falando com Deus, toda aquela situação. Ele falou: Deus, não tem como, eu não vou mais ministrar. Aí de repente a palavra veio queimando o coração dele. O que eu quero passar para você? Eu quero fazer. Veja bem, toda a glória que a igreja tem emana do próprio Deus. Óbvio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então a glória de Deus está em nós, dentro de nós. Então essa glória que Lúcifer tinha, essa magnitude, esse esplendor que ele tinha, não era inerente dele mesmo. Provinha do próprio Deus para ele. E ele se engrandeceu. Só que Deus, ele é um fogo consumidor. Quando ele achou que isso provinha dele mesmo, o que acontece? A própria glória que Deus determinou para ele foi a glória que o destruiu, porque ele quis usurpar algo que não era dele. Por causa do seu esplendor, algo fluiu com uma chama de dentro dele, que destruiu toda a sua glória. A Bíblia o apresenta como uma serpente, um monstro, diabo, fera, dragão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Isso aqui é coisa futura. É apenas uma analogia do versículo para seguir sequência. Então, querido, só para nós ter uma noção, serei semelhante ao Altíssimo. Apocalipse 12, 12 e 13. Já abordamos esse versículo. Já falamos sobre ele. Mas só refletir um pouquinho. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, da extremidade celestial. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sobre o que, sabendo que já seu tempo já está pouco. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, né? O que acontece? Eu vou abordar esse assunto mais para frente, falar sobre a questão de batalha espiritual. O crente é batalha espiritual, tá? Vou abordar isso aqui.
tudo ele quis ser semelhante. Deus expulsou ele. Não há uma data desta batalha. E é impossível saber o dia que ocorreu. Mas como Satanás foi derrotado e não conseguiu ser semelhante ao Altíssimo, então persegue a criação de Deus. Pois o que ele não conseguiu, nós conseguimos. Fomos formados à imagem de Deus. Tem alguns errinhos de português aí, repara não. Tá? O que acontece? Nós conseguimos. Não é que nós conseguimos. Porque nós não estamos lutando para se tornar a imagem de Deus. Não é isso não. Deus nos criou seres. E nos formou conforme a sua imagem e semelhança. E jogou dentro do nosso Espírito Santo. Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que coisa linda. Gênesis 1, 26, 27. O que ele tentou ser, Deus nos privilegiou, nos concedeu uns seres tão pequenininhos. Deus nos deu. Essa é a maior fúria, a maior indignação que ele tem com a humanidade. Por esse motivo que fala, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até a vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo falta pouco, sabendo que já tem pouco tempo. Sendo o homem a criação de Deus, foi criado com perfeição, tanto ele como sua companheira, a Eva. Porém, Eclesiastes 7:29, eis aqui, o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus criou seres perfeitos. Então, da mesma forma que Satanás ele agiu na eternidade, foi expulso, quando Deus criou, deu início à nova criação, ele ficou observando. Aí, o que ele resolveu fazer? Atrapalhar a criação de Deus. Mas a inveja de Satanás corrompeu a imagem perfeita de Deus. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Está aí. Deus criou seres perfeitos. Mas o diabo, então, ele resolveu manipular, da mesma astúcia que ele fez na eternidade, ele resolveu fazer no Jardim do Éden. Desfigurar a imagem criada de Deus. Mas há uma promessa na vida de todos os que confessam Jesus. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do nosso Senhor. O que acontece? Hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim. Porém, desfocada ou distorcida por causa do pecado. O diabo conseguiu enganar a mente de Adão e Eva. E todas as pessoas que nascem, elas nascem com o vírus do pecado. Com o vírus do pecado. E elas precisam confessar Jesus como Salvador. Quando ela confessa Jesus como Salvador, ela vai sendo transformado de glória em glória. Até alcançar a imagem perfeita de Cristo. Pelo Espírito Santo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Assim como Cristo é, o veremos. Teremos corpos transformados. Não esse corpo cheio de pecado. Não esse corpo frágil, que pode se corromper. Mas um corpo corruptível revestido de incorruptibilidade. Então, o diabo foi expulso. Mas ele tem fúria na terra. E ele fará de tudo para levar a humanidade no inferno junto com ele. Amém, amado? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre o teu povo, peço a tua bênção sobre a tua igreja. Eu quero repreender toda retaliação, Senhor. Deus, derrama a tua bênção sobre este lar, sobre esta família, sobre os projetos do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesse dia, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe em nome de Jesus.